Diego Aguirre é o novo treinador do Santos, e se você estiver desesperado achando que o Santos já caiu para a Série B, e se você estiver aliviado achando que porque o Santos trouxe um treinador estrangeiro, a gente achou a solução dos nossos problemas, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou dar uma dissecada na carreira do Diego Aguirre, nos principais trabalhos dele, nas conquistas, porque sim, eu já fui admirador do trabalho do Diego Aguirre, tenho bastante coisa para falar a respeito de como ele supostamente joga, porque a análise que eu vou fazer vai se dar de acordo com o que eu acompanhei e observei nos times que eu assisti o Diego Aguirre trabalhando, tanto o Peñarol, aquele que foi finalista da Libertadores, como o São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro. Confesso que os últimos trabalhos, depois do São Paulo principalmente, eu não acompanhei. Então, é como supostamente deve jogar, como ele jogava. Não sei se ele vai jogar assim no Santos, mas já dá para ter uma base. Antes da gente começar a trocar nossa ideia, peço para que vocês deixem o like no vídeo, por favor, ou então assistam ao vídeo todo, se vocês gostarem no final, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, nos sigam nas redes sociais, e eu peço para que você faça o seu cadastro aqui na Betano, que é a patrocinadora do canal. Eu fiz o sorteio de uma camisa oficial do Santos nesse último final de semana e devo continuar fazendo. O pré-requisito para que você participe dos sorteios do canal é que você tenha cadastro na Betano. O link para você se cadastrar está aqui na descrição. Tranquilo? O Santos anunciou não. O Lucas Mussetti anunciou, vou até verificar se já foi anunciado nas redes sociais do Santos Futebol Clube, o acerto com o Diego Aguirre. Mas o Lucas Mussetti, ele já informou que o Santos acertou com o Diego Aguirre até dezembro. Então é um contrato muito curto. E antes disso, a torcida já estava se mobilizando, pedindo para que ele não fosse contratado. Aliás, além dele, quem volta é Marcelo Fernandes, o presunto. Então, o que vocês acham dessa comissão técnica? Diego Aguirre e Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes é para ser auxiliar já quando o Aguirre for demitido? Sacanagem. Bom, muita gente se revoltou, tem muita gente revoltada, e embora definitivamente não fosse o treinador que eu traria, eu quero tentar aqui fazer uma análise fria, com mais dados, uma análise mais técnica e um pouquinho mais precisa, sem muitas paixões, para que você tome a sua decisão com um pouquinho mais de argumento, com um pouquinho mais de estofo e de embasamento para sua opinião. Tranquilo? O Diego Aguirre, ele é ex-jogador, e ele, como treinador, ele tem algumas passagens interessantes, principalmente pelo Peñarol. Ele é conhecido da torcida do Santos por ter sido nosso rival na final da Libertadores de 2011, comandando a equipe do Peñarol. E esse trabalho é um trabalho de muito destaque, porque aquele time do Peñarol não era um time para chegar na final da Libertadores, e ele chegou à final da Libertadores, inclusive, se não me engano, eliminou o Fluminense, fez uma semifinal épica com o Vélez Sarsfield. Procurem no YouTube essa semifinal, assim, tem reviravolta o tempo todo, tem perda de pênalti do Vélez, é um negócio maluco, uma das semifinais mais malucas que eu já assisti. E eu vou começar falando um pouquinho sobre como ele joga, depois eu vou dar uma dissecada, vou fazer uma biografia dos trabalhos do Diego Aguirre. Bom, molhar a garganta. Eu não estou nem desesperado e também não estou achando que a gente encontrou o treinador que vai salvar o Santos do rebaixamento. A situação do Santos preocupa, mas eu não acho que é o fim do mundo. Se eu pudesse escolher no começo do ano entre Odair Hellmann, Paulo Turra e Diego Aguirre, eu escolheria o Diego Aguirre, sem sombra de dúvidas. Mesmo sem ter acompanhado, confesso que eu não acompanhei os últimos 3 trabalhos dele, que foram no Cruz Azul, no Rayán e agora no Olímpia. Eu pesquisei os números e vou passar eles para vocês. Eu vou falar sobre como as equipes do Aguirre jogam, novamente com base no que eu acompanhei, tá? Os times do Aguirre, o Peñarol, o Atlético Mineiro, o Internacional, principalmente na primeira passagem, o São Paulo, o São Lourenço, eram times que marcavam por zona, mas eu fiz uma série de anotações aqui, eu tô olhando aqui para não me perder, mas com os jogadores abandonando posição para marcar o jogador da bola, tá? É um time eram times que marcavam com 2 linhas de 4 e atacavam, ou na verdade contra-atacavam,
sempre apostando na amplitude, ou no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, e em bastante troca de posição. Isso é muito interessante. E por que, ou melhor, contra-atacavam? Porque, principalmente o time do São Paulo, que foi um time que venceu o primeiro turno do Brasileiro, tinha um contra-ataque muito forte e muito letal. Para um time que tomou muitos gols, como o Santos vem tomando, eu não diria que o Aguirre é um retranqueiro, mas ele é um time reativo, né? Eram times reativos. Porém, é um time de marcação, são times de marcação muito intensa. É um time, eu tô falando no tempo presente, me perdoem pelos erros, tá? Eu tô falando com base nos times que eu acompanhei. Os times do Aguirre eram times, principalmente de começo de jogo, de muita intensidade na marcação, tá? Uma marcação posicional, mas com a marcação pressionando, sempre tentando encurtar os espaços do adversário e com os jogadores que estavam na zona da bola saindo, abandonando a posição para ir marcar homem a homem e pressionar o homem da bola. Eu acho esse tipo de marcação bastante interessante, porque você foca num desenho tático, você meio que é misto, ela é zonal, ela é posicional, mas ela também é individual, digamos assim, né? Você pressiona individualmente quem tá com a bola, sem deixar de perder o desenho tático. Vamos lá. No ataque, nos contra-ataques e com a bola no ataque, o jogo do Aguirre nunca foi posicional. Vocês podem confirmar isso no São Paulo, no trabalho que ele fez no Peñarol, no Internacional, no Atlético. Sempre há muita troca de posição. Pelo amor de Deus, tá? Mal comparando. Tem um vídeo no YouTube, até para elucidar se essa ideia é boa ou ruim, do Henry explicando como é que funcionava o trabalho no Barcelona com o Guardiola. Eu não estou comparando a Aguirre com o Guardiola, pelo amor de Deus. Mas o Henry falava que o Guardiola dava liberdade no último terço do campo para que os jogadores fizessem o que quisessem, trocassem de posição do jeito que eles quisessem. Muitos treinadores apostam nesse tipo de jogo para atacar, nesse tipo de movimentação para atacar. Os times do Aguirre apostavam nesse tipo de movimentação para atacar. Eu não sei se é o caso hoje, não sei se foi o caso no último trabalho dele que ele fez com o Olímpia. Agora já falando um pouquinho sobre o histórico dele, a última passagem dele foi pelo Olímpia. O trabalho dele não foi espetacular, não foi trágico. Ele teve acho que uma vitória, mas teve 9 vitórias e 8 derrotas. 9 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Se eu não estou enganado, eu vou chegar aqui nos números. O que não é suficiente para o Santos nessa situação, acredito eu. A gente precisa de um pouquinho mais. Mas o trabalho dele no Olímpia foi uma coisa, o trabalho dele aqui no Santos deve ser outra. O ambiente é outro, a expectativa é outra, os jogadores são outros. Ele tem 2 passagens vitoriosas pelo Peñarol, tá? Lá em 2003 ele treinou o Peñarol e foi campeão uruguaio. Depois ele saiu, rodou pelo mundo, voltou para o Peñarol lá em 2010, foi campeão uruguaio novamente e levou o time para a final da Libertadores. E eu acho que essa foi a grande campanha da vida dele, né? Levar um time mediano a uma final de Libertadores, fazendo tantos jogos épicos. Depois do vice da Libertadores, ele foi para o Al Rayyan do Catar. Lá ele teve uma passagem muito vitoriosa, ele ficou 2 anos, ganhou 4 títulos, e ele sai do time em 2013. No futebol brasileiro, o primeiro trabalho dele foi no Internacional, onde ele foi campeão gaúcho, levou o time até a semifinal da Libertadores, e ele foi demitido com uma campanha razoável para boa. Foram 48 jogos oficiais, com 24 vitórias, 15 empates e 9 derrotas. O aproveitamento foi de 60,4%. Um bom aproveitamento, acredito eu, na minha opinião. Esse aproveitamento já é interessante para o Santos, se ele conseguir esse aproveitamento no segundo turno do Brasileirão. Depois do Inter, o Aguirre comanda o Atlético Mineiro e também faz um bom trabalho. Ele ganha a Florida Cup, jogando contra o Schalke 04, contra o Corinthians, perde a final do Campeonato Mineiro para o América, cai nas quartas de final da Libertadores e depois de sair da Libertadores ele pede demissão. Pelo Atlético Mineiro foram 31 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, aproveitamento de 59,13%. Fez 54 gols e tomou 28. Para quem fala que ele é só um retranqueiro, sim, o jogo dele sempre foi mais reativo do que ofensivo, do que ultraofensivo, mas aqui no Atlético Mineiro, por exemplo,
ele teve um saldo muito bom, de 26 gols positivos. Depois do Atlético Mineiro, ele passa pelo São Lourenço, faz um campeonato argentino razoável para a realidade do São Lourenço. Ele é 7º colocado no campeonato argentino, eu acompanho muito o campeonato argentino, assisto bastante. Cai novamente nas quartas de final da Libertadores para o Lanús, que foi finalista naquela edição e acabou perdendo para o Grêmio. O São Lourenço faz um ótimo jogo de ida, ganha de 2-0 do Lanús, mas perde o jogo da volta por 2-0 e é eliminado nos pênaltis. Depois de cair na Libertadores, ele é demitido. Depois desse trabalho do São Lourenço, ele vai para o São Paulo, em março de 2018. Ele cai na semifinal do Paulista para o Corinthians, e aí ele faz um grandioso primeiro turno pelo São Paulo, ganha o primeiro turno, ele é campeão do primeiro turno, só que no segundo turno ele começa a ter uma queda muito grande de rendimento. Então, para um time que postulava o título, depois de ganhar o primeiro turno, o Aguirre acabou sendo demitido depois que o time saiu do Z4. Pelo São Paulo foram 43 jogos, mas uma ótima campanha, 19 vitórias, 15 empates e apenas 9 derrotas. Depois disso eu parei de acompanhar a carreira do Aguirre, mas pelo que eu pesquisei aqui, ele volta para o Al Rayyan, para o futebol do Catar. Nessa segunda passagem, ele faz ao total 18 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Ele mesmo decide deixar o time, ele não foi demitido, ele decidiu sair, ele pediu para sair. Aí ele volta para o Internacional no meio de 2021 e sai do time em dezembro de 2021 com a campanha não muito boa. Com a campanha não muito boa, não, com a campanha ruim. 35 jogos, 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Depois disso ele vai para o Cruz Azul e lá ele ganha o seu último título, que é a Supercopa do México, que é a Copa entre o campeão do Campeonato Mexicano e o campeão da Copa do México. Ele ganha esse título, mas no Campeonato Mexicano ele faz uma campanha, um começo de campanha muito ruim, 6 derrotas nos 10 primeiros jogos, e aí ele é demitido com o time na penúltima colocação. Esse foi o penúltimo trabalho dele. E o último trabalho dele foi no Olímpia, onde ele fez 27 jogos, sim, 9 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, classificou o time do Olímpia na Libertadores, mas ele foi demitido antes das oitavas de final, onde o time enfrentaria o Flamengo. Eu vou até dar uma olhada aqui nos grupos da Libertadores, para eu ver qual foi o grupo no qual o Olímpia se classificou. O Olímpia foi primeiro colocado num grupo que tinha Atlético Nacional, Patronato e Melgar. Foram 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. 13 gols marcados, 4 gols sofridos, 9 gols de saldo. Mas apesar da ótima campanha da Libertadores, porque se classificou em primeiro no seu grupo de forma invicta, o Olímpia ele caiu na Copa do Paraguai para o São Lourenço do Paraguai, nos pênaltis, na terceira fase, e no Campeonato Paraguaio ele saiu com o time na penúltima colocação. E isso é muito preocupante, porque ele sai na penúltima colocação com o time na zona de rebaixamento, digamos assim. Acredito que na zona de rebaixamento. Não sei como é que funcionam os critérios no Campeonato Paraguaio. Do Campeonato Paraguaio, para pegar um time na zona de rebaixamento do brasileiro. Então acho que é isso. Basicamente é isso. Deu para ver que o Aguirre ele tem seus altos e baixos. Ele teve algumas campanhas muito interessantes. Teve alguns trabalhos vitoriosos, outros que não foram vitoriosos, mas que foram ótimos trabalhos. Mas os seus 2 últimos trabalhos não empolgam, tá? Eu tô sendo bem sincero. Não seria o treinador que eu traria, mas eu também não tô naquele, meu Deus, caímos. O Aguirre veio, é sinal de que caímos. Novamente, se eu pudesse escolher entre Odair, Turra e Aguirre, no começo da temporada, principalmente, eu escolheria o Aguirre. Vamos torcer para que ele chegue e consiga dar um jeito nessa situação. E agora não é hora da gente receber o cara com pedras nas mãos. É a nossa última oportunidade. Se a gente não conseguir com o Aguirre, a gente cai. Então a gente precisa receber o Aguirre de braços abertos e dar todo o apoio para ele. Torcer para que ele faça um trabalho que não seja um grande trabalho, mas que seja um trabalho suficiente para que não aconteça o pior. Vocês sabem vocês sabem o que eu estou dizendo, sabem ao que eu estou me referindo. Gostaram do vídeo? Se gostaram, por favor, deixem o like.
Se inscreva no canal, ative as notificações, siga o Santos Mil Grau nas redes sociais e não se esqueça de fazer o seu cadastro aqui na Betano, porque a gente vai fazer sorteio de camisa, quem sabe no futuro de ingressos, de free bet, e o pré-requisito para você participar é ter o seu cadastro na Betano pelo nosso link. O nosso link está aqui na descrição. Tranquilo? Boa sorte ao Aguirre, boa sorte ao Presuntinho. O Santos, nesse momento, está na zona de rebaixamento, porque o Bahia está ganhando do América Mineiro, neste momento, por 3-1. A esse momento deve estar terminando, já terminou o jogo, não sei quanto é que tá, porque eu estou gravando. Mas é isso aí, cara. Vamos lutar e vamos lutar até o fim. Pra cima deles.